porque você tem uma posição... Como é que era na escola, na universidade? Você ser de direita, onde os caras ficam fazendo aquelas coisas feias que eles fazem. Então, o meu curso era Sociais Aplicadas, que é um curso um pouco mais à direita. Sociais Aplicadas é Administração, Economia Sim. E Ciências Contábeis. Então não é tão ruim quanto a reitoria, não é tão esquerdizado, digamos assim. Mas mesmo assim, eu falar sobre livre mercado na sala de aula, defender a teoria econômica que funciona e ser oposto ao comunismo, era visto como praticamente o discurso de Mussolini na sala de aula. Os professores não concordam, os alunos não te dão voz, você fala, você é criticado, e é bem difícil, realmente. O professor não te dá voz por quê? Não, o professor ele te dá voz, sim, não vou ser injusto, mas ele debate com você defendendo claramente um lado político, ao invés de trazer várias ideias de lados diferentes, né? Pois é, esse viés do professor ideologizado é uma desgraça para o ensino brasileiro. Porque, não obstante, ele não são todos que permitem o diálogo, né, e o enfrentamento intelectual. Mas existem alguns que têm essa honestidade intelectual de te permitir, na condição de aluno. Mas eu vou revelar uma coisa para você. Eu tenho uma neta que tem algumas diatribes com um determinado professor. Porque é evidente que ela tem um viés de aprendizado, ela lida com a mãe, lida com o pai, lida com o avô, com a avó e tal. E não é segredo para ninguém que quem lida comigo tem uma postura, um viés, uma história. Volta e meia, ela é perseguida pelo professor, porque ela sustenta, né, o livre mercado, ela sustenta que as operações contratuais devem ser respeitadas, porque são acordos consensuais e bilaterais, né? Sim. E como ela tem 14, ela tem dificuldades. O professor tem dificuldade de aceitar que existem ideias que não são as ideias da esquerda apaixonada. Sim. Como é que você se comunica atualmente? Para que público? Não entendi direito a pergunta. Com quem que você fala? Como é que é com a tua namorada? Você tem namorada, claro. Tenho namorada, deve estar ouvindo a gente agora. Como é o nome dela? Vitória. Vitória, obrigado por sua audiência. Tenho admiração pelo seu namorado, pela coragem pessoal dele e pela sua de namorar ele e se apresentar ao lado dele. O guri é boa pinta e tal, tem boa apresentação, mas a cabeça é de direita, imagine. Pepino, né? É complicado. Mas assim, eu comecei a me interessar sobre política justamente quando eu tinha essa idade de 14 anos. Estava na época das manifestações de 2013, 2014, o povo muito revoltado pela Dilma ter sido reeleita, as pessoas indo às ruas. Aí o meu professor, ele levantava debates em sala de aula, professor de história. E foi assim que eu comecei a me interessar, porque era um professor bom, ele se destacava dos outros. Qual colégio? Colégio Acesso. Bom, então veja, este professor foi aquele que a gente tem que dizer ao mestre com carinho. Sim. Porque eu fui aluno de filosofia no Colégio Estadual do Paraná pelo fundador do PT no Paraná, professor Emanuel Appel. Uhum. Eu sou profundo admirador dessa pessoa, tenho um respeito extraordinário por ele, que foi ele também que despertou em mim a vontade de entender política, de conhecer filosofia e tal. E ele sempre foi um homem de esquerda, tanto é que foi presidente do PT. Jamais usou a cátedra para defender os pontos de vista pessoais. Perfeito. Professor com tudo maiúsculo, PR, tudo maiúsculo. Exatamente. Esse professor que me incentivou, eu nem sei se ele é de esquerda ou de direita, porque ele trazia uma análise política imparcial e realmente dizia o que estava acontecendo em Brasília, na época do impeachment. Então, até hoje, eu não sei se ele é de direita ou esquerda, eu só sei que ele era muito bom. E como é que você decidiu optar? Você gosta muito da escola austríaca de economia, eu sei disso, né? Sim. Mas como é que você decidiu estudar isso? Por quê? Está nervoso você, não? Não, tranquilo. Não? Mesmo? Um pouquinho, claro. Primeira vez no ar pela rádio. Do jeito que você está indo, você vai voltar aqui, cara. Mas segue o baile, fique tranquilo.
Sinta-se como se você estivesse na sua live, Beleza. como se você estivesse falando com o teu povo, porque você está falando com o teu povo. Sim. Porque os nossos ouvintes, eles entendem quando as pessoas que vêm aqui são bem intencionadas, quando elas querem contribuir para uma análise limpa e correta desse país. E é o seu caso aos 23 anos. Isso aí. Qual câmera que eu olho? Tem 2 câmeras aqui, eu não estou acostumado. Aquela ali? Beleza. Então, continuando, por que eu resolvi defender a Escola Austríaca de Economia? Ela me parecia a mais coerente na época. Hoje em dia eu aceito outras escolas econômicas e políticas, mas eu iniciei nessa porque eu era contra o intervencionismo estatal. Eu acho que esse era o maior problema do Brasil, um Estado muito grande, muita tributação, muita burocracia, e eu queria uma escola de economia que me explicasse o porquê o Brasil deu errado. E essa escola de economia apontava esses problemas dentro de uma estrutura que fazia sentido, e por isso eu comecei a seguir mais. Esse Estado cartorial brasileiro, Exatamente. acostumado a pagar as contas mercê de atuação direta do Estado. É o que o Lula, o atual presidente, por enquanto, o presidente está fazendo.